Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Boa noite aí ao pessoal que vem chegando. Estou de olho aqui para ver meu amigo Antônio Santoro entrando e pedindo aí a participação. Nessa live, para aqueles que estão chegando aqui mais desavisados, né, sem saberem. Essa é a primeira live que eu vou fazer. Santoro já está aí, ó, acabou de pedir aqui. Essa é a primeira live que eu vou fazer com um convidado. Então, está entrando aí, meu convidado está entrando, meu amigo de anos, professor Antônio Santoro, há muito tempo nossa amizade. Seja bem-vindo aqui ao meu Instagram. É uma alegria imensa, porque eu estava aqui comentando, enquanto te esperava, enquanto você ia entrando, que eu tenho feito live todo dia. Então, todo dia, às 3 horas da tarde, eu faço uma live. Escolhi esse horário, porque é um horário que tem menos gente fazendo, então eu acho que o aluno fica menos dividido, né? Então, hoje foi a 13ª ou 14ª live, eu venho fazendo direto aí, pulando o final de semana, mas tenho feito. Mas aí, eu assistindo os outros fazendo com convidados, né, eu falei, cara, eu conheço tanta gente, né? Eu vou começar a fazer umas lives com convidados também. E ontem eu assisti o final, na verdade, da sua live com o Bernardo, que também é um querido amigo. E na hora que eu assisti lá o final, eu falei, cara, é o Santoro. O Santoro tem que abrir a minha live de convidados. Aí mandei aquela mensagem para você, dizendo que se você tinha feito uma live com o Bernardo, ia ter que fazer comigo, senão eu ia ficar com ciúme. E agora você está aí. Eu quero contar nosso conhecimento antigo, tal, mas vou deixar você dar boa noite aí para o pessoal. Bom, Felipe, primeiro assim, eu quero te agradecer por ter me convidado. É claro que eu sei que você me intimou, né, com algum grau de sofrimento, mas eu quero te dizer que se você tivesse me feito um convite simples, eu ia aceitar imediatamente, porque você vai falar um pouco de como é que a gente se conhece, há quanto tempo a gente se conhece, mas é um prazer, cara. Você sabe o quanto eu gosto de você, é um prazer estar contigo. Eu não venho fazendo live com ninguém a não ser com as pessoas que me convidam, entendeu? Ao contrário, eu acho que todo mundo teve alguma forma de lidar com a quarentena, né? E a minha, eu fiquei criando vídeos meus ou de convidados, mas vídeos que não tenham tanta a cara de uma live, de uma entrevista, entendeu? E eu acho muito bom eu não fazer live por minha própria conta, porque aí eu participo da live dos amigos, entendeu? Tá certo, também acho. Pois é, eu adorei o seu convite, quero deixar claro isso. Eu participaria de qualquer maneira, com Muito certeza. legal, muito legal. Só para o pessoal que está entrando aí ter uma ideia, né, eu não sei dizer quantos anos, mas eu me tornei coordenador lá na Gama Filho em 2000, na unidade da Barra, e acredito que logo depois, em 2001 ou 2002, o Santoro foi dar aula de direito penal lá na Gama Filho, apresentado por um colega em comum que também foi dar aula lá de direito administrativo, e a gente começou ali dividindo a mesma matéria, eu também professor de direito penal, o Santoro na época dava penal, depois acabou também indo para processo penal, e acho que hoje está mais centrado no processo penal, mas nessa época a gente estava meio que começando junto ali, o Santoro já tinha alguma experiência, e logo depois, em 2003, né, eu tive uma das minhas experiências mais legais como docente, que foi ter dado aula como professor substituto lá na Nacional de Direito, na UFRJ, e aí dei aula lá em 2003 e 2004. Santoro também estava lá junto nessa época. E nessa época, com as pessoas que a gente foi conhecendo, nós fomos convidados para escrever um livro de direito penal juntos numa coleção pela editora Lumen, né, Lumen Juris, e coordenado pelo Milton Delgado, que é juiz, e com a participação de grandes nomes, né, Felipe Derby, enfim, vários grandes nomes escrevendo sobre as suas áreas ali. A gente escreveu um livro de direito penal junto, meu primeiro livro de direito penal foi em coautoria com o Santoro. Esse livro não está mais editado, né? A coleção acabou, o livro acabou, enfim. A gente até tentou depois levar para alguma outra editora, mas, enfim, cada um foi seguindo um caminho diferente e a gente teve alguma dificuldade em conciliar isso. Mas,
Pô, eu acho que só em dizer isso, né, quando eu falo, o meu primeiro livro de direito penal foi escrito em parceria com o Antônio Santoro, é isso. E é engraçado, né, porque eu acho que a vida quis que a gente não voltasse a trabalhar junto. Eu estava lembrando, assistindo ontem lá a tua live com o Bernardo, eu vi no comecinho e depois eu vi o final, mas lá no comecinho o Bernardo começou te apresentando e aí disse que você era professor do IBMEC e eu me lembrei que no dia que eu pedi demissão do IBMEC, porque eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que pediu demissão do IBMEC, foi o dia que você estava sendo contratado. Eu não sei se você vai lembrar disso, mas a gente deu um tchauzinho um para o outro dentro do RH do IBMEC, ali na Rua da Assembleia. Eu estava num cantinho lá do RH falando com um funcionário, e você entrou junto com outro funcionário assim, você me olhou, eu te olhei, a gente deu um tchauzinho e depois a gente foi se falar sobre isso, né? Eu estava como coordenador da pós-graduação do IBMEC, e não estava gostando da experiência e tal, e decidi que eu ia sair, fui lá para pedir demissão nesse dia. E esse dia você estava sendo contratado ali, ou seja, se eu não tivesse pedido demissão, a gente ia voltar, provavelmente, a trabalhar junto lá no IBMEC nesse período posterior a isso. Mas, cara, meu carinho por você é imenso e meu respeito por você como professor sempre foi grande, tanto que a gente escreveu junto, enfim, é isso. Hoje ainda mais, né? Porque você continuou, diferente de mim, com a carreira acadêmica, se tornou pós-doutor, professor de processo penal da UFRJ, do IBMEC, da Católica de Petrópolis, professor de programa de doutorado, enfim, há pouco tempo a gente conversou sobre isso. Então, eu tenho uma admiração imensa por você. E o tema, né, que eu convidei o Santoro para participar aqui da live, e a gente foi discutir o tema, e o tema não podia ser outro, porque esse cara é o cara que no Brasil hoje mais entende. Tem um livro que está na segunda edição, super bombado, e a gente tomou um café junto aqui no Rio Design da Barra, quando estava... O Moro tinha acabado de ser convidado para ser ministro, né, antes do segundo turno ali da eleição, e você falou, cara, vou ter que fazer uma segunda edição do livro, já estava praticamente pronta lá pela De Plácido, e agora vou ter que mudar as coisas porque ficou ainda mais claro. Então, só para esclarecer para a nossa audiência aí, o Santoro, ele estuda, participou de um projeto de pesquisa e isso levou à produção de um livro. Se eu estiver enganado, depois você me corrige, mas inicialmente sobre o impeachment, e depois esse livro sobre o impeachment se tornou um livro sobre lawfare, né? Então, que é um termo que muita gente não conhece, né? Eu botei lá no tema da live e eu recebi lá umas 2, 3, 4 mensagens dizendo, mas o que é lawfare? É direito penal? É processo penal e tal? Não sei o quê. Então, e eu falei para o pessoal, dá uma pesquisada aí para não chegar completamente cru na live, mas é direito penal sim, né? E isso eu acho que é importante dizer, porque apesar de vertentes ideológicas, né, a gente está falando de direito penal, de um uso do direito penal e do processo penal, né, com uma determinada concepção. Mas vou deixar você falar e depois eu vou aprender com você agora, com certeza, e depois vou também dar os meus pitacos aí sobre o assunto, principalmente com essas situações de hoje, de ontem, da semana passada, que eu acho que trazem tudo isso à tona de novo. Vai ter que ter terceira edição do livro. Ontem, lá na live do Bernardo, você disse que não, mas, o teu livro, ele vai relendo cada capítulo da história agora. Então, o lawfare, eu acho que não acaba nunca mais, pelo visto, e aí você vai ter que ir relendo cada capítulo. Mas é com você, cara. Você é o convidado aqui. Na verdade, Felipe, eu quando falei, só para explicar isso, quando eu falei que eu não ia fazer terceira edição, eu realmente não pretendo, sinceramente, porque eu acho que o livro, o Lawfare Brasileiro, que eu trouxe aqui de novo para mostrar, que é esse aqui, que eu escrevi com a Natália Lucero, que foi minha orientanda de mestrado e a minha orientanda de doutorado, ele tem começo, meio e fim, ele tem toda uma lógica, sabe? Uhum. Quando eu escrevi o impeachment de 2016, eu deixei claro lá na conclusão que o livro não tinha terminado. Isso estava escrito na conclusão. O livro não terminou, porque está muito claro que as peças estão se movendo, mas eu precisava publicar, porque como era um livro que era dedicado ao estudo sobre o processo de impeachment, eu precisava botar para fora o quanto antes. Não dava para ficar travando e esperar a história passar. Não é? A Carol Cirilo, que inclusive é a professora que faz o prefácio do livro, ela diz isso. Eu nunca tinha dito isso a ela, e ela disse,
esse livro é um livro de direito, de ciência política, que realmente é isso, mas ele é, sobretudo, um livro de história contemporânea. Essa é a ideia. É isso, né? É um livro de direito, mais especificamente sistema penal, né? Não especificamente o direito penal, mas o sistema como um todo, de ciência política e de história contemporânea. Mas, assim, só esclarecendo uma coisa, Felipe, eu realmente me tornei um pesquisador, eu me fiz um pesquisador, né? Eu, durante 5 anos, pesquisei interceptação telefônica, e durante a pesquisa da interceptação telefônica, foi surgindo, vamos dizer assim, a Lava Jato começou a fazer surgir o impeachment. É interessante isso, né? Porque a Lava Jato ela foi dando origem a uma insatisfação. Ninguém tem como negar que houve uma espécie de insatisfação da sociedade em relação ao que o que se apresentava. Então, isso foi dando origem a alguns pedidos de impeachment, né? Portanto, aquilo foi florescendo, de certa maneira. A grande questão era que, num determinado momento, a Lava Jato, que parecia se dirigir à corrupção no âmbito da Petrobras, aos empresários e empregados de alto escalão da Petrobras, de repente, começou a tomar uma conotação política exatamente, né? Eu sempre digo isso, o fio da navalha que divide essa história é precisamente a interceptação telefônica. E foi isso que me conectou com o lawfare. Quando o Moro divulgou as gravações do Lula com a Dilma, como eu estava com uma pesquisa naquele momento já de 3 anos de interceptação telefônica, Felipe, eu recebi ligações, você não faz ideia, eu recebi ligação desde rádio do Rio Grande do Sul até a rádio do Acre para procurar um professor que pesquisasse interceptação telefônica, né, com um projeto aprovado, financiado, enfim, e o meu projeto era aprovado e financiado. Então, no final das contas, as pesquisas elas vão se conectando. E, a partir dali, eu não tinha como deixar de abordar o aspecto político que foi envolvido na interceptação telefônica. A questão ficou muito séria, entendeu? E então eu comecei a tentar entender essa relação e, obviamente, pesquisador, a gente vai se embrenhando por todas as referências que a gente consegue encontrar, e eu fui encontrando, a verdade é essa, né? Em leituras científicas, eu fui encontrando lawfare, né? Numa conversa muito proveitosa com o Geraldo Prado, antes do impeachment começar, a gente conversou um pouco sobre o lawfare. E eu me empolguei muito na conversa com o Geraldo, também com a Carol Proner. A Carol Proner também foi importante. Foram diálogos, digamos assim, pessoais, que não eram diálogos em eventos, não, assim, conversas pessoais sobre o lawfare. E eu comecei, então, a ler muito sobre o lawfare. Eu tenho essa coisa assim, quando uma coisa me pega, eu me aprofundo. E naquele momento ainda era uma leitura, não era uma pesquisa, que tem uma diferença muito clara entre a leitura e a pesquisa. E eu me dei conta que o impeachment foi se desenvolvendo como um instrumento de lawfare, que imbricava, que juntava a Lava Jato e juntava também o próprio impeachment, que, na verdade, eram 2 processos, megaprocessos criminais. E isso me conduziu para uma outra pesquisa, que são os megaprocessos que eu chamei de maxi-processos, não por minha própria conta, mas porque eu me abeberei da expressão do Ferraioli, que você conhece muito bem. Eu me lembro que a gente lia, na mesma época, a gente estudou Ferraioli, eu me lembro que a gente discutindo no almoço ali, né, na praça de alimentação do downtown, a gente o sistema de garantias e tal. Eu lembro bem disso. Boa lembrança. Pois é. Então, o que normalmente as pessoas fazem na leitura do Ferraioli, Felipe, sobretudo nós da área penal, é ler o Direito e Razão, e mais especificamente a primeira parte do Direito e Razão, que é toda a parte teórica, não é? E, em geral, as pessoas
meio que abandonam uma parte que diz muito mais respeito a uma questão prática do direito italiano, que são os processos, os sistemas penais de emergência, que ele chama de direito penal de emergência. Uhum. Tem lá o direito penal de polícia, tem lá os maxi-processos, e eu me fixei nessa questão. E me dei conta que havia uma conexão completa entre o estudo do Ferraioli, embora ele nunca tenha falado sobre lawfare, absolutamente nunca, e os estudos sobre lawfare. São estudos muito diferentes, porque, de certa forma, toda a teoria do lawfare, que eu já vou explicar em linhas gerais do que se trata, toda a teoria do lawfare é norte-americana. E, em geral, Felipe, ela enxerga o lawfare de maneira positiva ou neutra. Né? Poucos são os estudos norte-americanos, existem, mas poucos são os estudos estadunidenses, vamos dizer assim, que enxergam o lawfare de uma maneira negativa. Por quê? Entendi. Porque o lawfare nasce, e a verdade é essa, como uma proposta de não guerra. Ou seja, vamos substituir a guerra por uma resolução jurídica, judicial. Isso, exatamente. Vamos substituir a guerra. Eu vou botar até aqui o livro de novo, porque o pessoal perguntou como é que se escreve lawfare. Na verdade, é uma junção da palavra law, não é? Que é direito, com warfare. Né? Isso. A Lee Costa escreveu certo aí. Lawfare. Isso. É porque a junção, o Rodrigo Machado está aqui também, é que é uma junção da palavra law, que é direito, com warfare, que é guerra, como se fosse, na verdade, a guerra pelo direito. Ou seja, o direito como sucedâneo, um substitutivo da guerra violenta, efetiva. E por isso que o lawfare é uma teoria de direito internacional, entende, Felipe? Sobretudo de direito internacional. Porque o objetivo era exatamente usar o direito internacional como uma forma de sobreposição. Tanto que os norte-americanos, o Charles Dunlap, que é o Rivkin Dunlap, e depois o Oder Kittrich, que é um autor, um professor da Universidade de Arizona, que é mexicano, mas é radicado nos Estados Unidos, também vê o lawfare de uma maneira, ele diz neutra, mas a leitura me mostra que ele vê de forma positiva, aí vai o meu julgamento. Né? Mas a proposta, portanto, é que não se use a guerra e se use, portanto, o direito como uma forma de evitar destruições em massa. Como os americanos se acham, né? E eles dizem isso expressamente, como eles acham que eles têm uma evolução do pensamento jurídico superior, né? Então, tem uma coisa no lawfare, para quem visualiza o lawfare de forma positiva, de supremacia. Inventamos a solução para os problemas do mundo. Exatamente. Uma coisa meio de supremacia branca também, que me incomoda bastante. Entendi. Tá? Então, como eles acham que eles têm um direito super desenvolvido, eles podiam usar o direito. Na verdade, é o uso de um poder, né? Bem no sentido Foucaultiano mesmo, né? É o uso do poder. Só que o interessante disso é que você consegue perceber que o direito começou a ser usado para vencer ou para substituir não apenas batalhas de guerra, mas também embates políticos internamente, não é? Os países, dentro dos países, não apenas dos Estados Unidos, mas dos Estados Unidos também, não é? Mas começou a ser usado de maneira muito intensa, não é? Eu estava dizendo outro dia, o Papa fez um pronunciamento sobre o lawfare fantástico, porque o Papa, além de tudo, por ser argentino, por ter uma visão muito crítica, ele tem uma visão da política latino-americana que faz com que ele consiga perceber o uso do direito de uma maneira que não se usava antes. A verdade, Felipe, é que eu precisei fazer um estudo mais aprofundado sobre ciência política e entender que vários mecanismos que nós sempre tivemos, como vários instrumentos ou mecanismos que nós sempre tivemos como tipicamente democráticos, passaram a substituir instrumentos declaradamente autoritários. Nós não temos mais, ou pelo menos não temos mais de forma tão profusa como foi nas décadas de 60 e 70, golpes militares, não é?
em que o sujeito é deposto ou ele é impedido de disputar porque simplesmente ele foi eliminado ou porque ele foi levado para um calabouço. Não, isso é muito menor, né? Hoje, nós temos outras inúmeras maneiras de até mesmo democraticamente eliminar o opositor político. O direito é uma delas. Sim. E se convencionou chamar de lawfare político, né? Também para diferenciar um pouco do lawfare da guerra. Uhum. Exatamente. E no livro, o que eu fiz, basicamente, eu e Natália, quero deixar claro, né? O que nós fizemos foi basicamente pegar toda aquela teoria do lawfare norte-americana e, digamos assim, reinterpretar e reteorizar sob uma perspectiva do lawfare político. Ou seja, apresentamos quais seriam, basicamente, as duas grandes características do lawfare. Em outras palavras, vamos fazer assim, como é que eu posso saber ou como é que eu posso identificar que uma atitude jurídica pode ser chamada de lawfare? Como é que eu vou saber isso? Né? Então, nós nos abeberamos, digamos assim, de toda a teoria americana e entendemos que, de forma muito genérica, se eu estou manejando um instrumento jurídico que pode eliminar ou enfraquecer o adversário, é o primeiro ponto. E segundo, se o meu objetivo declarado, né, ou velado é efetivamente enfraquecer o meu adversário, meu opositor político, isso é lawfare. E daí nós passamos a verificar quais são os instrumentos existentes de lawfare. Como o nosso foco principal era o sistema penal, como você falou, o direito penal e o processo penal, nós identificamos basicamente 6 instrumentos de lawfare. Mas hoje mesmo, eu confesso a você que eu já penso em alguns outros. Tá? Mas basicamente, criação de leis com tipificações muito abertas, porque quando você tipifica leis muito abertas, você tem a possibilidade, você sabe muito bem disso, de enquadrar o que bem entender. Não é? Então, chamar de organização criminosa, eu não estou dizendo que não tem a sua função jurídica, mas tem uma abertura política muito clara, porque você pode enquadrar qualquer grupo político num contexto de organização criminosa também muito claro. Tá? Leis que reduzam, por exemplo, né, que reduzam as garantias, portanto, leis processuais penais novas que reduzam as garantias, né? Muito claro, o pacote anticrime do Moro, com raras exceções dentro do pacote, como era o caso, por exemplo, da cadeia de custódia, que, a meu ver, era o único caso ali realmente de uma proposta que não era punitivista, digamos assim, redutora de garantias no âmbito processual penal. No pacote original, né? O pacote original, não a lei, né? Não sim, a lei sim. que se completamente formou, diferente. Totalmente uma surpresa diferente. até, né? Eu estou falando do pacote, né? Outro instrumento também muito relevante que a gente observa, inclusive agora, né? Hoje, que é a jurisdicionalização. Não estou nem chamando de judicialização, a jurisdicionalização de disputas tipicamente políticas. Por exemplo, veja, quando o Ministério Público fez a proposta das 10 medidas anticorrupção, né? Das 10 medidas contra a corrupção, que a gente sabe que não são 10 e que não são contra a corrupção, na verdade são facilitadoras da persecução, vou dizer assim, né? Não estou nem dizendo aqui que elas sejam todas desprezíveis, mas elas são facilitadoras da persecução, né? E enfraquecem a defesa, né? Exatamente. Nitidamente. Elas facilitam o trabalho de quem investiga e de quem acusa, basicamente. Sim. Mas então, quando foi proposta essas 10 medidas, a gente sabe que na tramitação na Câmara dos Deputados, elas praticamente foram rejeitadas. E uma proposta que foi feita, inclusive, era a proposta de criminalização do abuso de autoridade. Então, entrou as 10 medidas e saiu pouquíssimas, eu não me lembro quantas, para o Senado, e ainda saiu uma de abuso de autoridade. O abuso. Né? O Eduardo Bolsonaro impetrou um mandado de segurança e o Fux concedeu uma liminar para voltar para a Câmara debater de novo o processo político criminal. Eu lembro. Isso, na verdade, veja, eu estou dizendo,
eu não vou entrar no mérito se está certo ou está errado, eu quero deixar claro isso. Sim. Mas a discussão político-criminal sempre foi do parlamento. E a discussão sobre a constitucionalidade ou a legalidade da lei que emana do parlamento, ela é feita a posteriori pelo Supremo. Nunca na tramitação nunca foi feita, né? Pelo menos não de forma tão contundente, na tramitação do projeto. Então, isso é uma clara jurisdicionalização, né? Digamos assim, chamou-se o judiciário para prestar jurisdição no âmbito de uma atividade estritamente política, que sempre foi tratada politicamente. E, basicamente, a gente tem ali os processos criminais, porque os processos criminais, no primeiro ponto, né, num ponto muito importante como instrumento de lawfare, e a mediatização desses processos são dois instrumentos muito relevantes do lawfare, muito importantes. Porque quando se utiliza dos processos de criminalização para poder obter algum ganho político, independente se a pessoa que foi acusada cometeu o crime ou não cometeu o crime, é isso que eu quero dizer, mas quando você vê claramente que o processo ele é utilizado com a finalidade de obter uma vantagem política, isso é lawfare. Então, então a gente poderia então, Santoro, só interrompendo, a gente poderia então dizer que lawfare é um uso dos mecanismos jurídicos criados para isso ou não, ou seja, podem ser os mecanismos tradicionais, aqueles que a gente já tem na legislação, que por critérios de hermenêutica, ou às vezes até não mesmo, pela aplicação deles no seu sentido original, vão ter um uso para substituir aquilo que, na verdade, a política que deveria resolver, ou seja na questão legislativa, ou seja na questão de uma eleição, ou seja numa oposição entre grupos e tal, a gente vai usar o direito, vai usar o processo, o direito material mesmo, no sentido de se substituir ou afastar ou enfraquecer uma disputa política que poderia acontecer ali. O que eu acho, né, ontem eu fiz uma live também de convidado, mas eu convidado, né, e o tema central era sobre ativismo, né? O que eu acho que vai se juntando, né? Eu vi que eu botei aqui na internet lawfare, botei o teu nome e tal, para eu dar uma olhada antes da live, como é que estava a tua pesquisa, onde é que estava indo, a edição do teu livro que estava agora e tal, e aí eu vi você falando sobre maxi processo, né, e sobre Ferraioli e tal. Eu acho que, na verdade, no final das contas, o lawfare ele é a junção de tudo isso, né? Vai se aproveitar do ativismo, vai se aproveitar dessa judicialização ou jurisdicionalização de tudo, né, excessivamente. Na hora que você estava falando, eu me lembrei, por exemplo, na eleição norte-americana, a recontagem de votos feita judicialmente, ou seja, por uma determinação judicial. Então, acho que isso também é um uso do lawfare. E entendo isso que você quis dizer, e acho que é importante o pessoal que está assistindo. A gente está aí com uma boa audiência, né, mantendo o uniforme 84, 86 pessoas. Isso significa que quando terminar, mais ou menos 800 pessoas devem ter assistido a gente. Normalmente tem dado isso 10 vezes o número constante ali, né? Porque aquilo ali as pessoas entram, saem, principalmente nesses horários mais à noite. E aí eu acho que é importante que as pessoas que estão assistindo entendam isso bem, assim, né? Como várias outras coisas no direito e na própria vida, isso foi criado com um objetivo positivo. Ou seja, a gente tem aqui uma disputa entre dois povos ou dois grupos e essas pessoas se matam efetivamente na guerra para descobrir aquilo e para determinar quem é o vencedor, quem é que estava certo ou quem é que tinha mais força, pelo menos. E aí o lawfare vem com a ideia de, não, vamos substituir essa guerra por uma solução jurídica, por uma solução, talvez por meio de tratados internacionais ou de julgamentos internacionais e etc. Eu acho que a própria criação do direito internacional vem demonstrar isso. Eu consigo enxergar aqui em você falando da origem uma relação clara entre o direito internacional e essa tentativa de
acabar com a ideia da guerra e trazer isso para o mundo jurídico com uma decisão. Mas, como é possível em tudo, em algum momento se passa a ter um mau uso disso, né? Ou seja, e esse mau uso é que vai mostrar, que vai fazer surgir o lawfare político, né, da forma como você está chamando, e esse lawfare político é justamente levar para o judiciário e para o mundo normativo, para a aplicação das leis, soluções que deveriam ser diferentes, né? Eu concordo com você e acho que o exemplo é perfeito nessa questão lá do pacote anticorrupção, lá das 10 medidas anticorrupção. Se a Câmara se reuniu, se passou pelo processo legislativo, se houve a discussão e ao final eles disseram não queremos essas 8 aqui, vão ficar só essas 2 e vamos ainda incluir aqui outras emendas, outros pontos para serem enviados para o Senado, não cabe realmente ao judiciário discutir isso. E aí, eu sei que você vai continuar na tua abordagem, mas só para você já ir pensando e, de repente, encaixar isso, eu queria que você me dissesse se você acha que também vai nesse sentido a questão do Supremo ter impedido a nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Dilma, a Cristiane Brasil pelo Temer, e agora, hoje, o chefe lá da Polícia Federal, o Ramage, ter sido impedido lá por uma liminar do ministro Cício, também não é, de certa forma, um uso do direito. Enfim, aí eu acho que esbarra até em outras coisas, separação de poderes, sistema de controle, mas se isso também não pode entrar nesse mesmo coletivo que você tem chamado de lawfare político. Isso. Veja bem, Felipe, eu até abordo isso no livro em relação ao Lula, porque o caso da Cristiane Brasil e o caso do Ramage não tinham acontecido ainda quando eu escrevi o livro. Mas o que eu falei para o Lula vale para eles também, sem dúvida nenhuma, não é? Eu só queria fazer um acréscimo em relação ao caso do Lula. Porque, veja, eu não tenho dúvida que a ideia de jurisdicionalização da política, inclusive da decisão de nomeação, né, de um diretor-geral da Polícia Federal ou qualquer outro cargo, jurisdicionalizando uma escolha política, sem dúvida nenhuma, pode configurar lawfare. Eu digo pode por quê? Porque, como eu falei, para a gente saber se uma atividade, se uma ação jurídica é lawfare ou não é lawfare, a gente tem não apenas que ver se aquilo elimina ou enfraquece um adversário, mas também se foi a intenção fazê-lo. E me parece que, claro, né? Tanto é que, veja, vou partir já do caso do Ramage agora, do Bolsonaro. Foi o PDT quem pediu para não nomear. Né? Então, claramente, você vê que a disputa política entre partido político de oposição, né? Partido Ciro, e o presidente Bolsonaro, foi levada ao Supremo Tribunal Federal. Isso é claramente lawfare. Veja, e como eu falei antes, aqui não me interessa, claro que como alguém está falando aqui, né, o Leonir, eu vou abordar isso, né, se a decisão pode ter fundamento ou não pode, ou não tem fundamento, né? Há uma pergunta importante sobre isso. Mas veja, quando a gente fala em lawfare, a gente não está dizendo que sempre tudo que se usa é ilegal. Não é? A gente não está dizendo que toda ação jurídica utilizada ela é ilegal. Pode ser que, de fato, tenha havido um desvio de finalidade. Eu nem quero entrar nessa seara, Felipe, se houve ou não houve desvio de finalidade, porque realmente eu não sou um expert em direito administrativo para dizer se houve ou não houve. Né? Eu não tenho condição mesmo de afirmar. Eu acho isso muito complexo para eu dizer. Mas uma coisa é importante. Na minha análise do caso do Lula, por exemplo, a minha análise sobre a ilegalidade da decisão do Gilmar Mendes, que impediu a nomeação do Lula, não partiu dessa questão, né, do desvio de finalidade do ato. Partiu da utilização de uma prova de interceptação telefônica ilícita, que foi determinada num processo específico e que não podia ter sido simplesmente utilizada sem a devida formalidade da prova emprestada, se é que aquilo era possível naquele caso. Era isso que eu que era prova, né, Santoro? Porque tudo indica que o momento da obtenção dela já não havia mais autorização judicial e etc. A gente sabe disso. Né? É isso. Então, por isso é que, veja bem, então, às vezes, obviamente, como eu faço uma análise, as pessoas falam assim,
Ah, você é petista. Eu quero dizer que eu não sou petista. Eu acho que, assim, eu poderia até ser, E Felipe, mas ainda não que fosse, sou. não teria nenhum problema. Eu poderia até ser, mas não sou. Mas acho que a grande questão é que eu estou fazendo uma análise da utilização do direito com finalidade política, ponto. Aham. E na minha análise da decisão do Gilmar Mendes, o equívoco sob o ponto de vista jurídico penal, digamos assim, mais especificamente processual penal, foi a fundamentação de uma decisão a partir de uma gravação telefônica cuja legalidade ainda não havia sido compreendida, até porque naquele não havia nenhuma decisão judicial sobre a legalidade, até porque naquele momento o Teoriza Vasque havia avocado a investigação para Aham. ele, entendendo, inclusive, que o Moro não tinha competência para ter determinado aquela interceptação telefônica. Tá? Então, não me parece que fosse possível utilizar como prova, vamos dizer assim, aquela gravação. Então, quando eu, no livro, critico a decisão, eu não faço sob o ponto de vista do direito administrativo, porque eu não teria condição de Sim. fazer. Aham. Né? Eu faço sob o ponto de vista da O direito prova que foi processual. utilizada, exatamente, processual penal. Tá? A Uhum. prova que foi utilizada para fundamentar uma decisão. A meu ver, um grave equívoco. Né? Portanto, uma ilegalidade séria a não justificar aquela decisão ou a tornar aquela decisão ilegal. Agora, eu não tenho dúvida que seja a decisão que impediu o Lula de tomar posse como chefe da Casa Civil, a Cristiane Brasil como ministro do Trabalho do Temer, ou o Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal, são atividades jurisdicionais que se imiscuem em atividades estritamente políticas, nomeação em cargos de nomeação livre do presidente da O República, não presidente. tem Aham. dúvida. Tá? Então, assim, agora, a legalidade ou ilegalidade desse ato aí demanda uma análise jurídica, daí porque o lawfare é um instituto que faz, digamos assim, imbricar, confluir a ciência política com o direito. Não é? É importante entender que a gente está aqui fazendo efetivamente uma análise que tenta entender o direito como um instrumento político. Portanto, ele serve de análise de ciência política, efetivamente. Aham. Aham. O lawfare, Felipe, só para explicar, ele acabou se tornando, na minha pesquisa, eu encerrei a pesquisa de interceptação telefônica, eu vou lançar esse ano um livro, eu publiquei mais de 20 artigos sobre interceptação telefônica, profundamente pesquisada mesmo, assim, eu me orgulho muito da pesquisa que foi feita porque eu consegui dados realmente assim, que eu não imaginava no início da pesquisa que eu fosse conseguir. Esses 20 artigos vão se converter num livro único, que eu estou tentando não fazer ele tão grande, porque eu já percebi que as pessoas compram livros pequenos. Não é? Eu estou tentando escrever ele o mais objetivo e condensado possível, tá? Sinceramente. Tanto que o livro do lawfare, ele tem aqui 217 páginas. Por isso eu não quero fazer uma terceira edição, porque ele vai para 300 páginas, aí perde o interesse, entendeu? E só um comentário, Santoro, como você tocou aí no livro de novo, tinha um pessoal perguntando aqui se o livro está à venda e tal. Eu entrei aqui na Amazon. Não sei se no site da Deplácido tem também algum desconto e tal, mas aqui na Amazon tem o livro disponível em estoque e ele está com um desconto de 10%. Então, não sei se na editora, às vezes a editora dá uns descontos melhores, né? Eu não sei como é que está lá. Olha, para quem é meu aluno, minha aluna, manda um e-mail lá para a Deplácido e pede um desconto maior que eles dão de 20%. Tá? Ah, beleza. Então aí, pessoal, manda um e-mail lá dizendo que é aluno do professor Antônio Santoro e eles vão dar um desconto melhor na Deplácido Editora. Bota aí no Google Deplácido Editora e aí vocês vão encontrar. Mas vamos lá, segue aí comigo. Vamos lá. Você está falando das páginas do livro. E aí eu finalizei, vou lançar esse ano, estou terminando de interceptação, e comecei uma nova pesquisa sobre o lawfare, tá? Em que eu analiso, Felipe, se a Operação Lava Jato é um lawfare a partir dos termos de acordo de colaboração premiada. E para isso, como toda pesquisa minha, eu agradeço muito ter uma equipe fantástica comigo, entendeu?
uma equipe de pesquisadores, tanto de graduação como de mestrado, como de doutorado, que são capazes de fazer uma coleta de dados incrível. Nós conseguimos coletar muitos termos de colaboração premiada. Eu espero que a gente ainda consiga todos. E estamos analisando detalhadamente cada um, inclusive para a gente poder identificar o uso político ou não, né? Primeiro dos termos de acordo e, em seguida, fazendo uma análise do discurso das decisões que foram proferidas em cada processo da Operação Lava Jato. É uma pesquisa que, inclusive, eu fui contemplado com financiamento da FAPERJ como jovem cientista do Estado, o que me gratifica muito por eu ser jovem, né? Então, eu não tenho mais que provar para ninguém que eu sou jovem. É verdade, é verdade. Não tenho mais que provar para ninguém que eu sou jovem, mas agora, fora a brincadeira, é porque a FAPERJ entende que jovem... Por isso que você pintou o cabelo? Não, eu não pintei, não, mas eu quase não tenho cabelo. Se eu fizer assim, fica feio. Que quando você pede o financiamento, se você tiver menos de 10 anos de doutorado, você é jovem cientista, né? Então, por isso, hoje eu tenho 10 anos de doutorado, mas na época que eu pedi, eu ainda era jovem. Entendi. Então, essa pesquisa, portanto, é uma pesquisa financiada. O que eu quero dizer com isso? Não estou aqui contando vantagem de que é uma pesquisa financiada, porque é um puta projeto. Quero dizer que não é militância, entende? Sim, exatamente. Eu não estou fazendo militância. É uma pesquisa científica, né? Tem um problema muito bem definido, tem uma... O Rodrigo está me sacaneando. Está te sacaneando, De Acaju, de Acaju. Rodrigo Gonçalves, advogado, é o Rodrigo Machado? Rodrigo professor da Cândido, professor... Isso mesmo. Não vou falar o apelido dele para não sacanear ele, mas vai lá, continua aí. Eu sei qual é. Apelido de escola dele. Não vou falar, não. Porque o cara é faixa preta de jiu-jitsu, então melhor deixa ele. Mas o que acontece, Felipe, é que é uma pesquisa com metodologia, enfim, é uma questão séria. Então, eu costumo dizer isso porque é difícil, a gente tem que passar por isso, né? Quando a gente estuda ciência política, parece que a gente está militando. Quando não é a questão. Ciência política e direito é só enxergar quem quer, né? A gente está aqui apresentando para quem quiser ler de verdade aquilo que a gente está apresentando. Nem sempre é tão fácil. O Felipe sabe outro. Está cheio de apelido, Rodrigo. Complicado. Pô, você não lembra, não, Santoro? Você estava no Starbucks ali da 7 de setembro com a Rio Branco e eu entrei lá para tomar um café e ele estava contigo. Aí ele virou para mim e falou assim: porra, manda um abraço pro teu irmão, fala que foi o... E aí falou o apelido dele. Você não ouviu na hora, não? Não me lembro. Pois é. Mas é isso, deixa ele aí zoando. Agora eu quero falar para ele que ele tem que fazer uma live comigo depois, pô. Tem que marcar para a gente fazer uma live junto na semana que vem. Essa semana já tem gente todos os dias, mas semana que vem a gente pode fazer uma live junto. E aí, se ele não aceitar fazer, eu vou revelar o apelido dele, marcando no Stories. Se ele aceitar, aí vamos ver como é que ele vai se comportar durante a live. Eu penso se eu vou dizer ou não. Tô brincando. Mas, Rodrigo, tá convidado, hein, cara? Vamos falar depois aí por mensagem pra gente fazer. Mas vai lá, Santoro, segue aí. Cara, deixa eu te atrapalhar, não. Não, na verdade, então, assim, isso é hoje. O livro do Lawfare, ele já foi escrito no contexto de uma efetiva pesquisa sobre o Lawfare, entendeu, Felipe? É nesse sentido que o livro foi escrito. Ele já é efetivamente uma pesquisa científica. E hoje eu venho produzindo artigos também de natureza científica sobre o Lawfare e sobre os maxi-processos, já analisando os acordos de colaboração premiada da Lava Jato. Publiquei agora um na Revista Brasileira de Direito Processual Penal, né, na RBDPP, e tenho alguns outros aprovados, mas que ainda não publicaram, porque a gente sabe que publicação de artigo científico é um pouco mais complicada, demora, mas, enfim, estou produzindo bastante sobre isso. Por isso é que eu penso que não cabe uma terceira edição, cabe um novo livro mesmo, entende? Porque aí a análise já vem com uma espécie de lawfare que se apresenta hoje. Como eu estava falando ontem com o Bernardo, hoje a gente já tem um novo lawfare. A gente já tem grupos que antes eram aliados, o que, aliás, é muito comum,
se apresentando no campo político como rompidos, que é o caso do Moro e o caso do exatamente, vou Bolsonaro. falar isso. E claramente, Felipe, eles vêm lançando mão, sem dúvida nenhuma, de instrumentos de lawfare, né? Então, a instauração da investigação, que foi feita pelo PGR, é verdade, mas, obviamente, ela foi provocada por uma declaração pública do Moro. Ora, o Moro é muito inteligente, ele é um cara muito sagaz, ele sabe perfeitamente o que ele falou quando ele abriu o jogo, né? Ele não abriu o jogo, Felipe, numa boa. Ele, na realidade, ele deu início ao lawfare, né? É claro que foi isso que aconteceu, né? E o Bolsonaro já tinha dado início ao lawfare, porque o Bolsonaro ele está envolvido no lawfare o tempo inteiro. Portanto, quando o Bolsonaro já tinha trocado o superintendente da Polícia Federal aqui do Rio de Janeiro, ele já sabia que ele não podia deixar acontecer com ele o que aconteceu com o governo anterior, dos dois governos anteriores. O Temer também, quero deixar claro. Também. Né? O Temer também. Mas o Temer, ele se... Veja que coisa interessante. E se você for Temer... pensar, Santoro, com o Aécio também, né? Embora ele nem fosse governo, né? Totalmente, mas aí que está. É que quando você não é governo, ou quando você não é a oposição da hora, é mais fácil, ou menos Fica mais difícil. vulnerável ainda, né? Não, você fica vulnerável, mas você não está na mídia. Então você consegue lidar com isso, entendeu? Né? Claro, o Lula, o Felipe, foi urgente. A prisão do Lula era obrigatória, senão o lawfare não ia dar em nada. Você está entendendo? Esse é o ponto. O caso do Temer, ele conseguiu se blindar dentro da Câmara dos Deputados, porque as ações que foram propostas contra ele tinham que ser aprovadas, admitidas pela Câmara, como condição da ação. E ele conseguiu lidar com isso no âmbito jurídico-político, digamos assim. E o Bolsonaro, já claramente sabendo que o problema da rachadinha do filho dele, do Queiroz, podia sobrar politicamente para ele, ou seja, o direito, mais uma vez, o sistema penal podia fazer os seus efeitos, as suas consequências no âmbito político, o Bolsonaro não teve dúvida de correr para resolver o problema sob o ponto de vista político-jurídico. Ele tomou como político um problema jurídico. Ou seja, sabendo que ele tem um instrumento de nomeação, ele usou. Não é? E como o Moro não deu essa proteção para ele, porque claramente o Moro tem uma outra pretensão política, veja, aí estava claramente aquela tensão entre duas pessoas que a priori pareciam estar do mesmo lado político, mas claramente não estavam. Nessa tensão, o Moro não deu o amparo político, jurídico que o Bolsonaro queria. E por conta disso, é importante demais, Felipe, entender que o Moro usou essa ideia de que o Bolsonaro gostaria de se imiscuir politicamente na Polícia Federal, quando na realidade ele já estava imiscuído há muito tempo, quando ele trocou o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, para evitar que o Moro perdesse o seu poder político. Porque o Moro nada mais fez do que manter na diretoria-geral da Polícia Federal o seu aliado político, que era o Valesco, que, como eu disse ontem, era o sujeito que não cumpriu a ordem do desembargador que mandou soltar o Lula e que obedeceu ao Moro, que era um juiz de primeira instância, de férias em Portugal, como você mesmo, inclusive, colocou ontem. Quer dizer, na verdade, os dois estão atuando com lawfare. Só que a grande questão é que o Bolsonaro já vinha fazendo isso há muito tempo e o Moro teve que escolher a hora de romper. O Moro foi obrigado a escolher qual é o momento em que eu vou romper e que o lawfare, que eu sempre apliquei com o PT, vai ter que se desviar para o Bolsonaro. Esse é o você ponto. Vê, né, Santoro, que o PGR fez lá o pedido de investigação, imputou lá a possibilidade de, sei lá, 6, 7 crimes diferentes, falsidade ideológica, enfim. Mas, num determinado momento, ele foi lá e colocou assim, mas também vamos apurar se não tem uma denunciação caluniosa pelo Moro. Né? Ou seja, ele... Claro. Exatamente. Né? Então, fica muito claro isso, né? Que assim, essa investigação, ela, no final das contas, vai estar pronta para ser usada para qualquer lado. Isso.
Agora, observa uma coisa interessante, Felipe, como o lawfare não acaba. Quem apreciou e determinou a instauração e que vai conduzir a investigação é o Celso de Mello. Só que o Celso de Mello se aposenta. E quem nomeia alguém para o lugar dele é o Bolsonaro. É verdade. O Bolsonaro, obviamente, não iria nomear o Moro, por mais que no início ele pudesse ter intenção de nomear o Moro, até para poder afastar ele de uma disputa política, porque isso é muito relevante. Como é que você tira o Moro da disputa política? Fazendo ele ministro do Supremo. Que, aliás, é algo que certamente foi cogitado pelo Temer. Claramente foi cogitado pelo Temer. Nomear o Moro como ministro do Supremo retiraria o Moro da primeira instância e aliviaria a pressão sobre o Temer, porque ele conseguiu, sob o ponto de vista político, frear as ações penais, e ele, claramente, quando saísse do seu mandato pela jurisprudência que já vinha se consolidando no Supremo, teria o seu processo levado para a primeira instância, que não podia ser pelo Moro, obviamente. Então, aqui, agora, a gente vai ver mais uma fé. É o Bolsonaro procurando o seu ministro terrivelmente evangélico que vai ajudá-lo a incriminar o Moro. E, por outro lado, os partidos políticos de oposição evitando que o Bolsonaro nomeie, ou ainda que ele consiga nomear, vamos dizer assim, porque a disputa vai para o Senado, a verdade é essa. Então, lá vai ter uma queda de braço no Senado, se não houver impeachment antes. Mas, então, quando essa disputa cair para o Senado, o que os partidos políticos vão fazer é agir politicamente dentro do Supremo para que se estabeleça uma regra de redistribuição do processo, para que não fique na mão do novo ministro. Ou seja, para que o acervo do Celso de Mello com a sua aposentadoria não vá para o novo ministro. Escolhido por quem está sendo investigado, né? Claramente, essa é uma questão mais... Olha que maravilha, né, Santoro? Quando a gente imaginou que a gente poderia escolher o juiz que julga a gente, né? Isso vai ser dito, Felipe. Claramente, isso vai ser discutido, entende? Então, assim, isso não acaba. Por quê? Porque se o Bolsonaro consegue botar o seu ministro terrivelmente evangélico lá sem nada contra evangélico, mas só porque ele já disse isso, e ele pode tentar ser coerente. E ao colocar o seu ministro lá, que assuma essa investigação, porque dificilmente essa investigação vai terminar até setembro, nós estamos em maio, no meio de uma pandemia. Então, quando isso chegar ao novo ministro, se ele assumir o acervo do Celso de Mello, Felipe, o Moro ficou à deriva politicamente. Entende? Verdade. Portanto, eu duvido que isso aconteça. Eu posso apostar contigo que a mídia vai cair de pau em cima, porque a mídia vai ser alertada devidamente de que isso é uma grave manipulação da investigação contra o Bolsonaro. Portanto, também contra o Moro, como você mesmo colocou. E por mais que a gente pudesse dizer que tem os outros 10, né, a gente sabe que o relator é o relator, né, o responsável pelo voto inicial, e é quem vai levar aquilo para a pauta, é quem vai tomar uma série de decisões que podem até impedir o julgamento, não só direcionar o julgamento, mas impedir também. Deixa eu te perguntar uma coisa, esse perfil que está aqui comentando as coisas, a Cebonan, é a Cissa? Entendi. Legal. Muito bom. Bacana, muito bom, né? Cissa, ter você aí também assistindo. Muito legal. Obrigado. Foi minha aluna também, em algum momento. Não me lembro mais exatamente quando, mas foi. Mas muito legal. Minha colega, professora, ela. Pois é, então. Muito legal. O Bernardo Bulamac, que é um aluno meu, foi aluno meu, né? Um rapaz inteligente lá da UFRJ, ele fez aqui uma observação bacana que vale a pena abordar. Ele disse que já tem jurisprudência, porque nos casos da Lava Jato, os que eram do Teori foram para o Fachin. Mas aí, Bernardo, aí tem um detalhe. Na verdade, eles não foram para o Fachin, não é? Não sei se você se lembra, Felipe, que o Fachin pediu para mudar de turma. Ele era da turma contrária, ele é da outra turma. Ele pediu para mudar de turma. E aí, se eu não me engano, era Carmen Lúcia, se eu não me engano, que era a presidente, ele pôde mudar de turma, ela deferiu, e depois que ele mudou de turma, é que foi feito o sorteio, foi feita a livre distribuição. E aí,
por acaso caiu na mão dele. Eu não tô falando por acaso aqui de deboche, realmente, porque realmente são poucos ministros, não há nenhum tem um absurdo. risco, né? No sorteio tem um risco. Exatamente, não é nenhum absurdo cair na mão dele. Eu acho muito mais estranho a morte do Teori do que ter caído na mão dele, mas enfim, o fato é que caiu na mão dele. Então, assim, ele não estava lá e assumiu porque foi para lá, não é? Pareceu isso realmente, mas foi distribuído, não é? E aí agora, o Santoro, acervo foi para ele. eu acho que a gente tem ali talvez 2 minutos, não começou ainda a contagem regressiva, mas vai começar. E aí eu queria só, você citou isso aí várias vezes, né? Mas eu queria só que você fizesse um comentário, e eu acho que vai ter que ser rápido, pode até ser que caia no meio, mas se começar a contagem eu aviso. Sobre essa questão dos maxi processos com o lawfare, né? Eu acho que o maxi processo é um instrumento perfeito, né? Eu acho que é o... E talvez as pessoas que estão assistindo, algumas delas não saibam o que é o maxi processo. E se você puder ir lá no Ferraioli e dar uma... Na verdade, os maxi processos, inspirado no Ferraioli, né, eu afirmo que os maxi processos têm 5 características. São processos gigantes, e aí gigantes em todos os sentidos, né? Horizontalmente, muitos réus, verticalmente, com várias acusações. Embora a Lava Jato faça várias acusações separadas, né? Foi uma espécie de estratégia. A confusão processual, quer dizer, juízes exercendo funções de promotor, promotor de juízes, né? A gente vê isso claramente nos acordos de colaboração, já eles fixando a pena, enfim, função típica e nos de juiz. interrogatórios mesmo, né? Nossa, muito. A mutação do modelo clássico de legalidade penal, em que o juiz assume uma função de protagonista do processo e o réu uma função de inimigo da sociedade. Então, o juiz ele se torna um herói da sociedade, e o Moro soube muito bem aproveitar isso. A mediatização do processo, mais ainda do que a mediatização, é o uso da mídia pelos próprios agentes do sistema penal. E, por Não é fim, só noticiar, né? É noticiar... Sim, saber o que noticiar, saber que pauta você vai dar para a imprensa. Não é a imprensa exatamente que está te dando a pauta, é a agência penal que está dando a pauta dando da a pauta. imprensa. Né? E, por fim, o uso demasiado dos meios de investigação ou de obtenção de prova. A colaboração premiada, a interceptação telefônica, busca e apreensão, porque isso desloca todo o centro informativo para a fase investigativa, Felipe. E a defesa, ela sofre. A defesa não consegue mais se defender porque a informação vem pronta. Como a informação vem pronta da investigação, o juiz também perde a sua imparcialidade porque ele forma a sua convicção a partir dos elementos que são produzidos sem o crivo do contraditório. Não é? E, normalmente, que é característica dos meios de obtenção de prova, normalmente surpresa. Não é? Porque quando a defesa toma conhecimento, a informação já está pronta. Ela não influencia, ela não tem poder nenhum de influência. Então, essas são características dos maxi-processos, entende? A gente tem 1 minuto e 36 ali, então começou a contagem. E eu acho, né, Santoro, que tem mais uma questão aí que é importante, né? É que esse próprio mecanismo todo, ele de certa forma se aproveita e talvez gere, acho que essa é a questão, um descrédito sobre a política. E, de certo modo, o judiciário tem crédito. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer com isso. Então, totalmente, é um espaço perfeito para o lawfare, né? Porque quando eu tenho a política desacreditada e um judiciário que as pessoas confiam, o judiciário consegue manipular e utilizar essas coisas de forma muito mais eficaz. Mas eu queria que você se despedisse aí, a gente tem 57 segundos. Tá. Na verdade, a Polícia Federal tem mais crédito ainda, Felipe, é importante dizer isso. Eu escrevi um artigo, depois eu posso mandar para você, que, na verdade, esse é o grande espaço dos outsiders. Né? Todas aquelas manifestações de 2013 abriram espaço da política para os outsiders. O mais interessante é que os outsiders estão no Judiciário, na Polícia Federal, e, por incrível que pareça dentro da própria política, porque o Bolsonaro ele não se elegeu por outro motivo, mas porque ele se apresentou como um outsider dentro da política. Né? É verdade. Tanto é que ele fala da nova política, que ele é contra a velha política. Que velha política? A velha política que ele resolveu chamar de velha política, porque ele foi muito sagaz quando percebeu que era preciso ser um outsider.
né? Ó, eu vou te cortar porque vai cair, eu quero salvar a live. Eu já falo com você.